Olá, sexto ano, boa tarde. Graças a Deus por mais esta oportunidade, de estarmos juntos. Vamos lá, eu de cá, você daí, para a nossa aula de filosofia. Nós vamos começar fazendo a correção rápida da atividade da aula passada. Embora tendo quase todos entregue a atividade, mas eu gostaria de fazer a correção, certo? Ficou certo para a gente fazer a correção a cada aula. E sempre no início, porque nós só temos uma aula por semana, tá bom? Então, a primeira questão, siga o passo a passo. A letra A, leia. O esporte e o lazer da cidade e as fases da vida. Então, o lazer é necessário, sempre há um momento ou sempre há um tempo para o futebol, para o carnaval, para o bate-papo. Esse tempo de lazer existe na vida das pessoas, independentemente da classe social. O que irão variar são as condições de vida e a forma de aproveitá-lo. Alguns com maior poder aquisitivo viajam, vão ao teatro, ao cinema, compram brinquedos e frequentam clubes. Outros se restringem ao ver televisão, participar de festas, jogar com os amigos, ir ao futebol. Ainda existe diferença de acesso ao lazer entre homens e mulheres, que possuem tempo disponível culturalmente desigual. Pouco tempo sobra para as mulheres, pois elas executam uma jornada dupla de trabalho, ficando o divertimento em segundo plano. O lazer ainda ficou dividido, pois sempre a parte masculina tem mais tempo do que as mulheres, Porque vamos dizer, por exemplo, o homem trabalha fora, trabalha no comércio, na loja, enfim, tal. A tarefa dele quase que já terminou no final de semana. Muitos têm o cuidado de ajudar a mamãe, outros de ajudar a esposa, mas nesse caso da mulher, ela continua, Porque a folga quase não tem. Os deveres domésticos, eles não terminam. Aliás, no final de semana, ele só aumenta, certo? Então vamos lá para a letra B. O texto apresenta o lazer como necessário e que todos precisam dele para ter uma vida de qualidade, mas nem todos podem ter acesso ao lazer. O que fazer? Bem, a gente viu no texto que o lazer ele pode ser proporcionado de diversas formas, com muito dinheiro, com pouco dinheiro, viajando ou ficando em casa. Nós podemos fazer o nosso lazer diferente, da maneira ou dentro das nossas possibilidades. Tá bom? Ele não pode deixar de existir. Assistir um filme, comer uma pipoca, isso também é um lazer que nós podemos fazer em casa. A letra C. Há alternativas para diminuir ou acabar com a desigualdade social nos ambientes que proporcionam lazer? Apresente ideias para seus colegas. Nesse caso, vocês vão apresentar as ideias para mim na atividade, tá bom? A segunda. Marque um X nos grupos de lazer dos quais você faz parte. E aí nós temos vários, que a tia não vai estar lendo aqui para a gente ganhar tempo. A terceira questão, observe as imagens e responda. Como a solidão, o isolamento, o afastamento das pessoas pode ser prejudicial para a nossa educação? Uma pergunta importante, Como que isso pode afetar na nossa educação? Nós observamos o que tem na primeira imagem e na segunda imagem. A resposta de vocês, então, na minha opinião, o isolamento impossibilita a aprendizagem e advinda, do convívio social. Por isso, o isolamento ele não é legal. E nós estamos passando nesse momento porque é uma necessidade. Mas nós temos outras formas de nos comunicarmos e logo, logo a gente vai voltar a ter este convívio. Na quarta questão, complete a cruzadinha abaixo escrevendo as palavras que você sempre deve dizer e em seguida explique a importância dos grupos de lazer para o seu cotidiano. Quais são as influências positivas que esses grupos proporcionam a você? As palavras da cruzadinha é: desculpe, com licença, por favor e obrigado. Você vai só colocar lá na frente, que significa para você. A quinta questão.
Em grupo, discuta as questões a seguir e depois responda ao que se pede. Letra A. Em casa com as pessoas do seu grupo familiar, que a atitude favorece o respeito. Pede em grupo, gente, mas nós sabemos, né? Vamos fazer mesmo individual, enfim. A letra B. Em um local público, como uma praça ou uma sala de cinema, que a atitude favorece a harmonia. A C. Na escola com as pessoas que fazem parte dela, que a atitude contribui para a sua aprendizagem. A D. Com o seu grupo de amigos, que a atitude favorece a segurança e a alegria. Cada uma delas é pessoal e eu creio que terei as melhores respostas, ok? A sexta. Vamos trabalhar o trecho da música e suas relações cotidianas. Tá aí o texto da música. Comida, né? Um título lá. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Então vem lá as questões de reflexão desse trecho, né? A letra A. Qual a mensagem que a música quer nos transmitir? Então, segundo a canção, o que ela quer nos transmitir? Segundo esta canção, apenas necessidades físicas básicas, representadas pelo termo comida, não são suficientes para uma vida digna. A arte e a divisão também constituem necessidades fundamentais. Ou seja, o ser humano ele não vive somente em torno da comida. Ele precisa das demais coisas. A B. Quais são as semelhanças entre a letra da música e o tema estudado? Qual foi o tema estudado? Quem lembra? Grupos de lazer. Então a música ela corrobora, né? Não é colabora, não, é corrobora mesmo. A ideia de que o lazer, além de ser um direito, é uma necessidade do homem, certo? A sétima questão. Em um mural, construa uma história em quadrinhos sobre a seguinte regra de convivência. Vocês irão descobrir essas regras desembaralhando as letras. Por exemplo, a letra A. Se você desarrumou, arrume. É o que está escrito, né? Ao desembaralhar as letras, vocês vão descobrir essa frase. A B. Se você quebrou, conserte. A C. Se você sujou, limpe. A letra D. Se você falou demais, comprove. Letra E. Se você prometeu, cumpre. Então, são essas as frases que estão aí em cada uma delas embaralhadas e vocês vão descobrir, certo? Então, a nossa aula de hoje é na página 46, para refletir. Temos aí como título desse texto para refletir o direito das crianças ao lazer e a crescer sem carência. Ainda é falando sobre o lazer. Dessa vez ele está especificando as crianças. Por que ele especificou aqui as crianças nesse texto? Porque as crianças de hoje, gente, realmente estão deixando muito a desejar em relação ao lazer por outras questões. A questão de ficar em casa, em frente ao computador, de não jogar uma bola, de não querer se sujar, de não fazer amizade com os meninos da rua. Enfim, muita criança hoje vive num mundo, num ambiente fechado. Somente ele e a família. Então, o lazer para a criança, ele é importante, certo? Todo tipo de lazer que a criança pode fazer, que a criança deva ter, conforme a sua idade, eles são de extrema importância. Jogar bola, subir em árvore, jogar peteca, enfim, andar de bicicleta, tudo isso faz parte do lazer de uma criança, né? Para que ele se torne um adulto realmente saudável, sem carência nenhuma, é preciso que ele participe ou que ele tenha esse lazer na idade certa da criança. Não deixar nada a desejar. Quando adulto, vai ter coisa que nós não podemos fazer quando criança. Então, tudo é feito de acordo com a fase que nós estamos passando. Criança, adolescente e adulto são fases diferentes. E cada uma delas a gente vive diferente. Quando adulto,
que a gente deixou de viver alguma coisa lá na nossa adolescência, lá na nossa infância, nós vamos sentir a saudade e a vontade de viver aquilo, mas que pena, já é passado. Então, saber aproveitar o momento, né, cada momento da nossa vida, ele é muito importante. Só lembrando aqui rapidinho sobre o lazer da criança. Os meus de criança, na minha infância, na minha adolescência, eu não esqueço. Jamais. Por quê? Porque brinquei bastante. Ajudava em casa, mas em tudo que eu tinha um tempinho, corria com as minhas colegas e a gente brincava. Era o de jogar peteca, era o de comer peixe no chão, fazer o desenho do peixe, comer o peixe. Era muito gostoso. Era o de jogar chibio, que acho que muitos não conhecem, que é aquele joguinho com 5 pedras, que a gente ia jogando até eliminar todas as pedras. O tempo que tinha, toda a galera se reunia para fazer essas brincadeiras, que era o da minha infância. E isso bom demais. Então vamos lá. Coincidindo com o Dia Internacional dos Direitos da Infância, foram apresentados diversos trabalhos que mostram as mudanças, nem sempre para melhor, que afetam a vida das crianças. Um deles, realizado pelo Instituto Tecnológico do Produto Infantil e do Lazer, compara o que sonham e brincam as crianças de hoje em relação aos dos anos 1990. E o que se descobriu é que as crianças têm agora menos lazer e estão mais sobrecarregadas por deveres e atividades extracurriculares do que as de 25 anos atrás. Não é o primeiro estudo que alerta sobre o estresse infantil e a falta de tempo para brincar, o que tem consequências importantes em sua formação. A brincadeira é um elemento indispensável para uma infância feliz e um importante instrumento de socialização. Não pode ser só de lazer a vida, nós temos também as nossas tarefas. Como eu falei para vocês lá na minha época, eu ajudava em quem podia a mamãe em casa, mas eu tinha o meu tempinho para brincar. Minhas tarefas da escola eu realizava, só ia brincar depois que realizasse minhas tarefas. Mas hoje o que o próprio texto fala é que as crianças estão se sobrecarregando demais até, mas não podemos deixar também de fazer as nossas tarefas, né, de cumprir com as nossas responsabilidades. Para isso nós temos de segunda a sexta, e aí fica o sábado e o domingo para o nosso lazer, tá bom? As crianças de hoje não só as crianças de hoje não só dedicam menos tempo para brincar, como também, quando brincam, a maioria não faz como outras crianças, no parque, na rua, na praça, mas em casa, e muitas vezes sozinha. E já não brincam tanto com brinquedos, mas com aqueles aparelhos eletrônicos, entre os quais predomina o jogo individual com a máquina. É verdade que esses jogos potencializam as habilidades motoras e a rapidez do raciocínio, mas não deixa de ser uma forma de brincar solitária, o que não contribui para o amadurecimento da personalidade. Quando uma criança brinca com outra criança, ela entra em contato com a realidade e tende a enfrentar situações difíceis, como uma disputa ou um conflito com outra criança. Às vezes, gratificamente, como fazer um novo amigo. Tudo isso a obriga a interagir com as demais e lhe oferece a possibilidade de experimentar situações que são uma excelente aprendizagem. É necessário haver essa ligação, essa relação, né, essa brincadeira, esse lazer também com outras crianças. E principalmente mostrando o lado competitivo, porque isso é o que mostra a nossa vida real, né, no mundo real que nós estamos. É realmente o lado competitivo. Competitivo para ser melhor, competitivo para me mostrar, não, é uma necessidade que nós temos hoje, né? Então a criança que não tem contato, que não brinca com outras crianças, que não enfrentam problemas, elas vão ser um adulto com problemas, porque elas não vão saber como solucionar problemas que chegam até elas, as dificuldades, porque o mundo dentro de uma caixinha, ele é muito bom, lá só é você.
Você não tem ninguém ao seu redor, não tem problemas, não tem nada diferente que possa lhe atrapalhar. Mas o mundo real, que é o que nós vivemos, ele é totalmente diferente. Então você tem que estar o quê? Preparado para as situações, tá bom? Então, na página 47. Uma criança que brinca sozinha em casa só pode aspirar e bater papo com os amigos na rede. Não é pouco, mas não é suficiente. Esse tipo de relação à distância pode fazer vibrar e sofrer tanto quanto as presenciais, mas também permite escapar das situações indesejadas, como um simples clique e devolver condutas de condutas de evasão que não ajudam a amadurecer. Talvez por falta de relações reais e tangíveis, as crianças de hoje tendem a ter mais fantasias. E entre essas fantasias está a de que o que querem ser quando crescerem, algo em que também se observam mudanças. Há 25 anos, queriam ser professores ou astronautas. Agora querem ser ricos e famosos. Seus modelos são atletas profissionais, cantores e famosos que aparecem na televisão como grande exemplo de sucesso. São sonhos destinados a se chocar com a realidade, porque não pode haver tantos Messis, nem tantos Ronaldos, quanto a quantidade de crianças que sonham em sê-lo. Bem interessante, né? O último parágrafo, penúltimo parágrafo. Ele fala da importância que a criança tem que ter relação uns com os outros. Não pode ser somente dentro da sua casa, ela tem que ter também contato diferente com pessoas lá fora, por exemplo, na escola, na igreja, no local do lazer onde ela vai. Isso serve para seu conhecimento, para seu crescimento como pessoa, né? E fala dos sonhos, onde muitas crianças de 25 anos atrás tinham sonhos em ser professor, em ser atleta, aliás, em ser astronautas, e que hoje esse sonho está mudado em várias crianças. E percebendo isso, dentro da sala de aula, gente, quando nós tocamos em sonho, a gente observa que tem muitos que levantam a mão dizendo que quer ser jogador. E aí cita logo o exemplo, né, de fulano de tal. Então, a nossa realidade, ela é de acordo com o que a gente está vivendo no momento. E não podemos descartar nenhuma delas, né? Mas cada um tem que ter os seus sonhos, como diz o próprio texto, lutar mais para aquilo que a gente vê ou que queremos, sem estar, por exemplo, para seguir carreira só porque é fã de alguém, para seguir uma carreira só porque admira, ou porque é um meio fácil de ganhar dinheiro, como muitos pensam, que na verdade não é, certo? O último parágrafo. As Nações Unidas nos lembra que as crianças têm direito a uma infância gratificante e saudável. Isso inclui poder brincar e se divertir, mas também tem uma condição de vida que atenda às necessidades básicas. O último ponto, fecha aí a nossa aula de hoje. E nós vamos ficar com umas questões para vocês responderem, as questões para reflexão, lá da página 48. São 6 questões, na verdade. Certo? E até a nossa próxima aula.